Seja bem-vindo ao canal Reflexões e Caminho. Hoje nós vamos responder uma pergunta de um querido amigo meu, Marcos César, da cidade de Engenheiro Paulo de Fronten, aqui no Rio de Janeiro, em que ele mandou uma mensagem para nós pedindo para falarmos sobre a epilepsia com a ótica da doutrina espírita. Historicamente, né, essa doença, essa enfermidade, ela é conhecida há milhares de anos. Ela foi citada até no Código Hammurabi, né? Os antigos gregos, né, diziam que era uma doença sagrada. Menos Hipócrates. Hipócrates era o pai da medicina, o patrono da medicina, e dizia que era uma doença no cérebro, uma doença como todas as outras e que não merecia destaque. Muito mais sensato e alinhado com o que nós temos no século XXI. Os antigos romanos, né, isso é bem interessante, às vésperas de uma eleição, se alguém sofresse uma crise epilética, a eleição era cancelada. Mas de qualquer forma, alguns séculos, hoje em dia, essa terrível doença, né, ela faz com que o seu portador muitas vezes sofra de preconceito, se sinta vergonha, né? Até porque é uma doença de origem cerebral, que é caracterizada por convulsões, né? E essas convulsões, elas podem ocorrer em diversos níveis. A Organização Mundial de Saúde estima que cerca de 50 milhões de pessoas no mundo todo sofrem de epilepsia. Ao preparar esse programa, por isso que demorou, Marcos, a responder a sua pergunta, eu fui a diversas fontes espíritas, fui a diversas fontes médicas, fiz uma pesquisa, até sugiro a você que assiste esse programa, faça suas pesquisas, falta pesquisa no movimento espírita brasileiro, né? Eu fui a diversas instituições na região metropolitana do Rio de Janeiro, liguei para muita gente e ao final, né, eu vou apresentar alguns dados para dar robustez ao episódio de hoje. A Organização Mundial de Saúde, ela defende que o tratamento é medicamentoso, podendo, em alguns casos, ser cirúrgico, necessitar de cirurgia. E sob a ótica da doutrina espírita? Tem muita crença, até crendice em cima da epilepsia, na ótica da doutrina espírita, não é? Bom, no seco, no duro, a doutrina espírita ela diz que é uma doença neurológica, não é? Demandando tratamento terreno, ponto. Só que é um ponto continuativo. A terapêutica espírita, ela vai auxiliar e muito, e não vai, vou repetir, dispensar em hipótese alguma a assistência médica, nem a liderança do tratamento. O líder do tratamento é o médico. Porém, infelizmente, algumas pessoas confundem as crises epiléticas com problemas obsessivos, não é? E isso geralmente é um problema muito sério. E pior, algumas pessoas confundem a epilepsia com uma mediunidade aflorada. É claro que uma mediunidade aflorada, vamos falar mais ao final, ela pode se dar, o afloramento da mediunidade, ela pode se dar similar, parecido a uma crise epilética. Mas não é uma crise epilética. E isso pode gerar um sério problema para a pessoa, um problema orgânico, um problema médico, ou até mesmo um problema espiritual. A pressa em resolver esse problema, o achismo, que é algo que eu combato veementemente, é um grande problema onde a falta de ponderação pode mais atrapalhar do que ajudar. E vamos explorando o nosso tema aí. Ainda hoje, no século XXI, a epilepsia é tratada como um ataque do demônio. E muita gente vai procurar um exorcista de qualquer credo religioso. Exorcista é aquela função do cara que é um super doutrinador, né? Por assim dizer. Para resolver algo
que é orgânico. No primeiro momento, na primeira esfera, é orgânica. Mas é claro, nós entendemos alguma coisa da lei da reencarnação. E nós sabemos que essa doença é uma forma de resgate que pode ser complementada ou não pelo desenvolvimento da mediunidade. Se todos os epiléticos fossem médiuns ostensivos, como muitos acreditam, eles seriam a maioria dentro de qualquer agremiação religiosa. Eu vou repetir. Eu escrevi dessa vez, não falei tudo de cabeça, porque são muitas informações. Se todos os epiléticos fossem médiuns ostensivos, como muitos acreditam, eles seriam a maioria dentro de qualquer agremiação religiosa. Guardem essa informação que eu vou voltar a ela ao final, com números. O grande codificador Allan Kardec, no livro A Gênese da Codificação, lá no capítulo 14, nos diz que uma obsessão intensa e prolongada pode gerar lesões orgânicas através de fluidos viciados. Segue o pensamento kardeciano. Tais fluidos agem sobre o perispírito e este, por sua vez, reage sobre o organismo material com o qual está em contato molecular. 150 anos atrás escrito isso. E Kardec ainda continua falando: seus fluidos maus forem permanentes e enérgicos, poderão determinar desordens físicas. Certas moléstias não têm outra causa senão esta. Fecha o pensamento de Kardec no livro A Gênese. Mas lá no Livro dos Espíritos, o primeiro livro da codificação, nas questões 481 e 483, nós encontramos o seguinte: uma influência espiritual obsessiva pode causar uma neurolesão epilética e propõe que o método desobsessivo pode levar à cura do paciente. A doutrina espírita, portanto, considera a epilepsia como possuidora de muitas relações com os mecanismos naturais das expiações e provas. Tranquilo até aí, não é? No contexto das causas atuais e anteriores das nossas aflições. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Assim, dessa forma, apesar da epilepsia ter uma causa orgânica, a influência espiritual, para que ela aconteça, não pode ser ignorada. No livro Nos Domínios da Mediunidade, do espírito André Luiz, através da psicografia do grande Chico Xavier, nós vamos encontrar um caso de epilepsia provocada por um obsessor. Nesse caso, foi feita prece, uma desobsessão. O obsessor foi conduzido, foi evangelizado. Porém, o obsidiado, que era chamado de Pedro, não mais sofreria crises mais severas, embora permanecesse ainda com a epilepsia. Ficaria mais abrandada, mas a epilepsia permaneceria. Conseguem perceber a diferença de ter que desenvolver a mediunidade, de ser um médium ostensivo? A mediunidade está aí sempre, todos nós somos médiuns de alguma maneira. Mas não é uma doença associada à mediunidade. O obsessor, no caso de Pedro, nos domínios da mediunidade, o obsessor foi levado. Permaneceu esta característica provacional ao personagem apresentado por André Luiz. Aí agora eu fiz uma pequena pesquisa em algumas casas na região metropolitana do Rio de Janeiro e na região sul do estado. Tem 2 casas aqui do sul do estado, do Rio de Janeiro. Casas espíritas, abre aspas, kardecistas, fecha aspas,
e de Umbanda, né? E vou apresentar alguns dados aqui para análise. Na cidade de Paracambi, 2 casas de Umbanda. Uma casa com 160 médiums. Um caso de epilepsia, de um médium com epilepsia. 160 médiums com um caso de epilepsia. Outra casa em Paracambi de Umbanda. 150 médiums. 0 casos de epilepsia no corpo mediúnico. No Rio de Janeiro, uma casa espírita. 35 médiums. 0 casos de epilepsia. Uma casa de Umbanda na cidade do Rio de Janeiro. 63 médiums. 0 casos de epilepsia. Mesquita, Baixada Fluminense. Uma casa espírita. 80 médiums. 1 caso de epilepsia. Nova Iguaçu. Uma casa espírita. 40 médiums. 0 caso de epilepsia. Ainda em Nova Iguaçu. Outra casa espírita. 51 médiums. 0 caso de epilepsia. Em Seropédica, uma casa com 11 médiums, nenhum caso de epilepsia. Itaguaí, uma casa espírita, 59 médiums, nenhum caso de epilepsia. Mangaratiba, 23 médiums, 1 caso de epilepsia. Claro que existem outras casas, mas eu só liguei para essas, né? Liguei para um médico, né? Custou ele poder me atender. É um médico professor da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né? Com cerca de 35 anos de experiência. E eu foquei especificamente a minha indagação a ele, a epilepsia. Ele não tem religião. Esse médico não tem religião. Ele disse que acredita em Deus, mas não tem religião. Ele tem cerca de 50 casos de epilepsia, vários graus. Cerca de metade dessas pessoas, vamos supor 25 pessoas, buscou religião para tentar tratar o seu problema epilético. Esses 25 casos que buscaram religião, a grande maioria, segundo esse médico, né, melhoraram e muito o seu problema epilético. Eles tomam medicamento, são controlados medicamente, são tratados pelo médico, mas essa metade, esses 25 que procuraram além do médico, tiveram e têm uma qualidade de vida muito melhor do que as outras 25 pessoas que não buscaram religião alguma, pelo menos de acordo com o conhecimento desse médico especialista em neurologia, não é? Tá aí, são alguns dados que nós apresentamos a respeito da epilepsia. E para fechar essa reflexão, o que é importante a gente considerar? O tratamento médico nunca, jamais, em tempo algum, deve parar. O tratamento espiritual ameniza em muito a epilepsia. Alguns casos de afloramento mediúnico são similares à epilepsia, o que não invalida a procura pelo médico e por uma casa religiosa. Se for de origem mediúnica, uma hora a crise pode parar. E quem vai determinar a suspensão do medicamento é o médico terreno. Não é líder religioso, não é presidente de casa espírita, não é diretor de casa espírita, não é pai de santo, não é guia espiritual. É o médico. Guia espiritual sabe até onde pode e deve ir. Tenhamos isso com clareza. Alguém vai me dizer, Tiago, você já viu um caso desse? Nesse ponto, eu já vi algumas pessoas nesse sentido, sim. Pessoas que chegaram a uma casa religiosa ou outra com verdadeiros históricos de crise epilética, não é? Crise epilética, estrebuchando, passando mal. E era, na verdade, um problema mediúnico que poderia, sim, a vir se tornar um problema orgânico.
E sem parar o tratamento médico, começou-se o desenvolvimento moral e mediúnico. Vou repetir, desenvolvimento moral e mediúnico. E após um tempo, que foi variável, o médico disse: você não tem problema epilético. Temos até um caso que o médico não acreditava, não é? Que a pessoa não tinha mais aqueles problemas. Não tinha mais problema. Mas é um número reduzido de pessoas. A doutrina espírita é a única que melhor orienta acerca das nossas aflições atuais e anteriores. Para isso nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, já citado, que vai dizer a origem dos nossos problemas, das nossas aflições, que nós provocamos na vida atual ou em vidas anteriores. A epilepsia é algo muito sério, que deve ser tratada com fraternidade, respeito e tranquilidade. Não é fácil ver uma pessoa cair ao chão em convulsão. Não é fácil. Mas devemos entender que é um processo que vai passar. Viremos a pessoa ao lado, firmemos a cabeça dela para ela não bater a cabeça, se ferir. Vamos orientar a pessoa. Você está fazendo um tratamento médico? Está tomando remédio? Sugiro, se possível, procure uma casa do seu gosto, uma casa de religião ao seu gosto. Uma igreja, um ilê, um centro de umbanda, um centro kardecista, um centro espírita. Mas procure algo. Talvez não resolva definitivamente essa situação provacional, mas vai diminuir o problema. É só fazer uma pesquisa como essa que eu fiz. Vá perguntar dentro de um centro espírita o histórico. Sempre tem um relato. Nós temos as fontes médicas, as fontes da doutrina. Falamos na Gênese, falamos no livro dos Espíritos, falamos no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, falando nos domínios da mediunidade, que é uma obra considerada complementar à codificação devido à grandeza e o volume de informações que se encontram ali. A coleção A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz. A epilepsia, como já dissemos antes, é uma prova difícil que demanda, repetimos, que é bom repetir, de tratamento médico, tratamento moral, tratamento espiritual. Nem todo epilético tem que entrar por uma casa com um corpo mediúnico. Já falamos sobre isso e estamos repetindo para fixar, para não virar uma escravização. A pessoa pode se sentir obrigada. O Espiritismo não proíbe, o Espiritismo esclarece. E casa séria esclarece, não impõe. Então, o programa de hoje é esse. É a pontinha de um iceberg de informações. Na internet, nós temos fontes parciais que querem impor goela abaixo a sua crença. E no episódio de hoje, no estudo de hoje, nós apresentamos diversas situações. Falamos até na Organização Mundial de Saúde. E falamos, acima de tudo, no bom senso, porque entendemos que uma pessoa pode vir a prejudicar a sua própria vida com uma informação mal dada. Espero que tenha gostado. Um abraço ao Marquinhos, meu amigo. Curta, compartilhe, se inscreva em nosso modesto canal e até o próximo episódio.